bem-vindos ao canal Grau de Liberdade, eu sou o Fábio Bessa e esse é o primeiro de 2 vídeos que nós vamos lançar essa semana, onde a gente vai explicar o porquê que nós não recomendamos os nossos pacientes o alongamento antes de qualquer atividade física ou esportiva. Mas para falar desse tema a gente vai começar pelo final. Como no próximo vídeo, o segundo vídeo que a gente vai lançar essa semana ainda, a gente vai mostrar todos os estudos, todas as evidências, tanto básicas, né, dos efeitos agudos do alongamento no tecido muscular do ponto de vista viscoelástico e neural, que justificam a gente não orientar um alongamento muscular antes da atividade física, assim como os ensaios clínicos que não suportam esse tipo de conduta ou orientação antes da atividade física. Então, como no final do segundo vídeo, depois que a gente apresentar todas as evidências que vão contra ou indiferente, né, a prática do alongamento antes da atividade física, como vocês podem, no final do segundo vídeo, falar, mas eu percebo que tem diferença, eu percebo que meu aluno, meu paciente, ele não machuca se ele fizer o alongamento. Como que vocês explicam pra gente esses casos positivos, né? Então, para explicar essa possível dúvida no final do segundo vídeo de alguns de vocês, primeiro eu vou contar uma história. Apesar de já estar 10 anos aqui em São Paulo e ter construído a minha carreira aqui na capital, eu nasci e fui criado no interior de São Paulo, numa cidade pequena, que chama Cruzeiro, onde tem uma área rural muito grande. Uma vez na roça, na casa de um amigo meu, eu ouvi o caseiro falando que ele ia levantar muito cedo, que ele ia levantar antes do galo cantar, porque o sol nasce depois que o galo canta. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham dessa expressão que o sol nasce depois que o galo canta? Tem alguma correlação? E a resposta é sim, tem muita correlação entre esses dois eventos. Se a gente for na roça, a gente vai ver que na maioria dos dias o sol nasce depois que o galo canta, mas nesse exemplo fica fácil a gente perceber que nem tudo que se correlaciona tem uma relação de causa e efeito entre si. Mas e se eu falasse para vocês que exatamente esse raciocínio que levou o caseiro a concluir que o sol nasce depois que o galo canta já foi utilizado em diversas conclusões de pesquisas científicas? Isso é o que a gente chama de correlação não causal. Nesse caso especificamente é uma que a gente conhece como post hoc ergo propter hoc, que literalmente do latim significa depois disso, logo por causa disso. Um dos exemplos mais clássicos desse equívoco foi um estudo publicado no New England Journal, que é um dos principais jornais, com um dos fatores de impacto mais altos que a gente tem até hoje, onde em 1981 um grupo de pesquisadores concluíram que o consumo de café ele aumentava o número de casos de câncer de pâncreas. E a conclusão desse estudo ainda foi replicado para a população na época no New York Times, causando um grande alarde. E depois, mais tarde, foram verificar que não passava de uma correlação não causal. O café não causava câncer, eram outras variáveis envolvidas dentro daquele grupo que tinha câncer, que por acaso consumiam mais café, que causava o câncer, e não o café em si. E não só na área da saúde acontecem esses tipos de equívoco. Nesse livro aqui, Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, ele descreve o exemplo de uma campanha contra o uso de agrotóxicos em função do aumento do número de casos de câncer nessas regiões, né, em países em desenvolvimento. Teve uma campanha muito forte porque começaram a associar que depois que começaram a usar esses defensivos agrícolas nessas regiões, no longo prazo começou a aumentar os números de casos de câncer. Depois foi verificado que, na verdade, os pesticidas eles matavam os mosquitos da malária. Então, com isso, aumentava a expectativa de vida dos moradores lá e eles começavam a morrer de outros tipos de doença, né? E não doenças infecciosas relacionadas ao mosquito em si. E essa campanha, baseada numa correlação não causal, fez com que os pesticidas fossem retirados desse país, voltaram os mosquitos da malária e aumentou a mortalidade por malária de novo por causa de uma conclusão feita via correlação não causal. E a gente pode achar várias correlações não causais bizarras, quase que perfeitas, como a quantidade de limão importado pelos Estados Unidos do México e a quantidade de acidentes fatais no trânsito dos Estados Unidos. Vocês nunca vão ver o Trump falando que tem que importar mais limões do México para reduzir a quantidade de vítimas fatais de acidentes no trânsito dos Estados Unidos, né? Porque não faz sentido, né? Aí agora você pode falar, cara, o que isso tem a ver com o alongamento? No próximo vídeo eu vou apresentar as evidências que ajudaram a formar a nossa opinião sobre esse assunto e com isso mostrar que a percepção de alguns pacientes, de alguns alunos, de que o alongamento antes da atividade física pode fazer algum efeito, pode não passar de uma correlação não causal, igual esses exemplos que eu dei nesse vídeo. Então, se você quer saber quais são os estudos
que justificam a nossa opinião sobre esse tema. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a nossa página no Facebook.